Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. Os nossos convidados de hoje são os pais bilíngues, Lucilene Leite e Guilherme Mergulhão. A Lucilene é consultora de TI, tradutora, e o Guilherme é analista de dados e administrador do portal Blocando. Além disso, a Lucilene também mantém o perfil Criação Bilíngue no Instagram. Lucilene e Guilherme, obrigada pela presença, obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, Aline. E nós vamos partir para a nossa primeira pergunta. Como começou a relação de vocês com o bilinguismo? Bom, eu comecei uma coisa meio nerd, né? De querer jogar RPG com os meus amigos. RPG de videogame. E na época todos os meus amigos sabiam inglês e todos os livros eram em inglês. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero que você me coloque numa escola para aprender inglês para eu conseguir ler o que tem que fazer, né? Para conseguir me interagir melhor com os amigos. E aí eu fiz 5 anos de escola. Aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha contato direto com americanos, canadenses, indianos. E eu trabalhei por mais 10 anos nessa empresa. Então, assim, deu para pegar uma experiência boa. O inglês abriu portas de trabalho para você. Sim, sim. E eu também foi mais ou menos, foi um pouquinho diferente no sentido assim, eu também só comecei a estudar inglês assim quando adolescente, assim, e só que eu nunca tive esse contato direto no trabalho. A minha formação de tradutora é minha segunda formação, eu sou funcionária pública, né? Então eu não, é uma perda, né, por um lado para mim, porque eu não uso o inglês assim no meu dia a dia tão diretamente como o Guilherme teve a oportunidade de usar. Mas aí eu até como eu gosto assim de línguas, gosto de aprender línguas, mas eu fiz a minha segunda formação em tradução, então atuo como tradutora quando o tempo me permite, né, as atividades que eu tenho. E aí, quando a gente ficou grávido, né, a gente já começou a estudar um pouco sobre o processo de bilinguismo já na infância, né, o que você até chama de bilinguismo, né, que você usa bastante no seu canal de bilinguismo precoce, né. E aí a gente já veio de uma experiência de só aprender uma segunda língua quando adolescentes, então esse tema aí de você estar podendo introduzir isso, a oportunidade de você estar podendo introduzir isso de uma forma mais natural para o seu filho, né? Do momento, inclusive quando você ainda está grávida, né? É fantástico. Então a gente começou a ler sobre o assunto e aí optamos por um método especificamente no início e aí começamos a praticar em casa, no nosso lar mesmo, né? Sim. E aí, para a gente é uma experiência bem fantástica, porque como eu não consigo estar utilizando isso no dia a dia de trabalho, para mim é uma oportunidade de estar praticando o meu inglês no dia a dia, né, com a minha pessoinha ali, com o meu filho, e no meu dia a dia de casa. E a gente tem aprendido muito com isso, né? Sim, é uma ótima maneira para os pais. Tem pai que está enferrujado, pai que está precisando aprimorar mais. Eu acho que é uma excelente oportunidade se não tem motivação maior que essa, né? Que o cuidado com os filhos, né? E passar adiante para o filho. E por que vocês optaram pela criação bilíngue? Como vocês me disseram, vocês frequentaram cursos, tudo mais. E o que levou vocês a fazerem isso em casa? A gente estava comentando antes, né, que é uma coisa que eu faço também, e aí vocês decidiram optar por isso desde o ventre, né, desde a gravidez. O que levou vocês a tomarem essa decisão? Eu acredito que o mais importante para a gente foi ver o futuro. A gente sabe que inglês inevitavelmente vai ser algo importante na carreira, independente de qual seja a sua carreira. E quanto mais fluente, mais chances você tem. A gente, depois de um monte de pesquisa, vendo que crianças são pequenas esponjas de conhecimento, então vamos aproveitar essa oportunidade e já engajar isso logo de cara, porque aí quando ele estiver na nossa idade, na idade que a gente efetivamente começou a aprender inglês, ele já vai estar muito melhor do que a gente jamais aprendeu.
E mais facilmente outras, né? Depois. Sim, então, isso que eu ia falar, assim, a ideia é ele estar aprendendo naturalmente, assim como está acontecendo, inglês e português ao mesmo tempo, né? Pela oportunidade, assim, a gente pensou, pô, se a gente já batalhou tanto para chegar no nível de inglês que a gente tem, eu não me considero fluente, eu me considero que eu tenho inglês avançado. O Guilherme até tem um inglês falado, assim, muito melhor do que o meu, até pelo convívio que ele teve trabalhando aí por mais de 10 anos com isso. Mas assim, vamos aproveitar esse conhecimento que a gente batalhou muito para conseguir, para já passar isso para ele de forma mais natural no início da vida. E aí, em vez de a gente se preocupar em matricular ele num cursinho de inglês aqui num tempo, a gente vai colocar ele para aprender uma terceira e uma quarta língua aí, né? Porque já é sabido que quanto mais eles tiverem contato com línguas na primeira infância, mais naturalmente, né, eles estão usando uma outra parte do cérebro, né, para aprender essa língua. E aí o cérebro já faz conexões e aprender a segunda, e aprender a terceira, aprender a quarta. Fica sempre mais fácil, né? Exato. Tanto que eu até comentei com você, né? Até nem sabia que você dava aula de francês. A nossa intenção é no ano que vem já introduzir o francês para a família inteira, né? Não só para ele, né? Ele vai aprender francês lá na escola, que tem essa opção, e a gente também vai começar a aprender também. A gente conhece muito pouco de francês, então a gente vai começar também a estudar para a família inteira poder estar também conversando e junto. incentivar também. Que bom! Porque senão fica aquele esquema de quando a gente era menor e começou a falar inglês, nossos pais não falavam inglês, não falam até hoje, e aí não tinha aquele incentivo. O que você aprendeu hoje? Conversa um pouco comigo. Ah, você aprendeu isso, mas será que isso quis dizer isso mesmo? Então, assim, conseguir dar uma continuidade. Acompanhar direito. Claro. É uma outra perspectiva, e é muito legal fazer isso em família, né? Eu trabalho com famílias também, já dei aula para família inteira de uma vez só, e a gente tenta adaptar o método, porque não é a mesma coisa, né? Ensinar para o adulto, ensinar para a criança. Mas é muito legal, né? Antigamente, meus pais também, eles pensavam em oferecer para os filhos, não, vamos investir nos filhos, né? E não se preocupavam tanto, mas hoje a gente vive uma outra realidade, né? A gente já pensa em conjunto, pensa em promover isso para a família inteira, porque acaba trazendo benefícios para a criança também, e gerando o diálogo, né? Uma coisa muito importante no nosso... nessa nossa prática da introdução do bilinguismo, esse diálogo é muito importante, né? Então, traz ferramentas para conversar, traz mais ideias para discutir, é muito legal. É que eu acho que fica também mais natural, tipo, ele vai aprender na escola, a gente também vai estar estudando aqui. E aí a gente vai poder trazer para casa, não vai ficar só naquele ambiente, eu só falo francês ali na escola. Vai ficar, se a gente vai começar a comprar livrinhos de francês, a gente vai começar a colocar alguns conteúdos de música para todo mundo, né? Em francês, na TV, música, podcasts. Então, assim, introduzir no dia a dia também, para não ficar aquele negócio quadradinho de só estar aprendendo. Claro! Incorporar, principalmente no lazer, né? Eu digo muito para os meus alunos isso, que é importante incorporar no lazer, porque daí a gente não sente que está estudando, não sente que não é um esforço, né? E aí as crianças vão viajar também, já está assim, né? Já pode estar, olha, eu estou aqui num ambiente que o pessoal fala francês, então vamos lá e vamos falar também, né? Que a gente tem essa mania de como o inglês é uma língua universal, assim, né? Vamos dizer, global, a gente vai viajar para fora e a gente vai com o nosso inglês, né? Claro. E aí, às vezes, a gente se depara em algumas situações, em alguns lugares, em que as pessoas não... Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Alguém que viaja para o Brasil, se não for uma cidade muito turística, nem sempre ele vai encontrar qualquer pessoa aí que fale inglês. Nem no restaurante, por exemplo, né? Sim, então, assim, é interessante. Assim, então, a nossa intenção é que ele tenha contato com a maior quantidade de línguas possíveis nessa primeira infância, né? Para que ele possa aí não ter dificuldade aí em estar se comunicando aí daí para frente. Legal. E também os benefícios que traz
cognitivamente, né? E culturalmente, às vezes a pessoa, mas eu não vou viajar para tal lugar, não preciso aprender. Mas é uma riqueza cultural que está deixando de assimilar e fora os benefícios cognitivos que a gente já estava falando antes. Então é muito legal, né? Para quem tem oportunidade, hoje em dia é fácil, é mais acessível. Antigamente as coisas eram tudo mais difícil, né? Hoje em dia é mais fácil. Outra coisa que eu queria saber é como que foi a escolha do método, como que vocês conversaram, como que vocês decidiram. É legal que o casal responda, porque vocês tiveram, em algum momento, vocês pensaram, bom, vamos introduzir a criação bilíngue. Como que vocês chegaram nessa conclusão e como que vocês discutiram o método a ser adotado? Então, se você vai falar um pouquinho. Quando a gente começou, a gente falou assim, bem, moramos no Brasil, ele vai acabar frequentando uma escolinha normal, né, vamos dizer, monolíngue, quando tiver 6 meses, que é quando terminasse na licença maternidade. Então, a gente está vivendo num cenário em que todo mundo fala português. Então, vamos nós dois falarmos inglês em casa? Foi isso, né? E aí, começamos. Se você quiser continuar. Basicamente foi isso. A gente decidiu, assim, já que todo mundo vai falar em português com ele, vamos a gente falar inglês. Mas isso teve alguns setbacks aí, não muito agradáveis, principalmente na hora que ele começou a falar, que ele começou a interagir um pouco mais, que aí fez a gente mudar o nosso planejamento. Então, hoje eu falo inglês com ele e a Luciene fala em português. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, enquanto ele não falava, tá bom, ele aponta o dedo, a professora, a tiazinha lá da escola, entende tudo. A partir do momento que ele começou a falar, começou a tentar se expressar, ele tentava falar inglês. Ele entendia em português. Se você falasse com ele em português, ele entendia, mas ele ia responder em inglês. Mesmo com vocabulário limitado, ele ia responder em inglês. E aí, a gente começou a ter problema com ele na escola, que ele não queria ir para a escola. Sim. Começou a falar assim, por que ele não quer ir para a escola? E a gente conversou com a pedagoga lá da escola, ela falou assim, psicóloga, isso. E ela falou, olha, o que acontece é o seguinte, seu filho adotou o inglês como língua materna. Ele tenta se comunicar com os amiguinhos e com os professores em inglês, só que nenhum deles fala inglês. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba sendo deixado de lado. Ele chega para brincar com o amigo, fala alguma coisa, o amigo não entende, vira as costas e vai embora. E isso começou a prejudicar um pouco ele, porque ele começou a ficar isolado na escola, justamente pelo fato de não conseguir se expressar em português para que as outras pessoas se entendessem. Foi a partir disso que a gente optou por dividir. Um fala em português, outro fala em inglês. Porque a gente imaginou que na escola, o que ia acontecer? As pessoas iam incentivar ele a falar em português. Não, mas em vez disso, os professores simplesmente falaram assim, não entendi o que você falou, deixa eu ir ali brincar com outra criança. O estímulo de comunicação, porque assim, ele estava numa escolinha, a gente teve que mudar de bairro aqui em Brasília, e aí a gente passou ele para uma outra. E a primeira escolinha era excelente, né? Ele estava desenvolvendo as 2 línguas muito bem. Como os nossos familiares não moram aqui em Brasília, moram todos em São Paulo, aí ele não tem, contato com o primo, com o vovô, com o vovó. Entendi. No dia a dia, assim, para pegar o português, né? Então, o contato com ele era conosco, em casa, totalmente em inglês, e ele ficava em período integral na escolinha em português. Inclusive, ele já estava ensinando umas palavrinhas para os colegas em inglês lá na escolinha, estava bem bacana. Só que a gente mudou de bairro e aí a gente teve que levar ele para uma outra escolinha. E aí, nessa outra escolinha, era uma metodologia diferente, e as cuidadoras, as professoras, elas acabavam se comunicando menos com as crianças, e muito menos com ele ainda, porque elas não entendiam o que ele falava. Quando ele foi para lá, ele já estava com um ano e meio, mais ou menos, era a fase que ele já estava falando, ele começou a falar com 9 meses, e ele ficou lá por uns 8 meses. Aí, quando ele chegou com 2 anos, a gente foi falar com a psicóloga da escola, teve uma reunião, até porque a gente tinha recebido uma avaliação pedagógica dele, e num dos pontos da avaliação pedagógica, eles mandam por escrito, estava lá que ele não sabia se pedir ainda se expressar. A gente falou assim, ele falou pra caramba em casa, como ele não sabe se expressar? Ele chegava para mim, sentava no carro e falava, mamãe, eu não quero ir para a escola, só falava em inglês. Então, aí a gente foi lá conversar com a psicóloga, e aí a psicóloga falou, olha, ele
tem preferência pelo inglês, ele adotou o inglês como língua materna, né? Nem sempre é a língua materna, mas é a língua de preferência. E isso é perfeitamente normal numa criação bilíngue. É a língua que ele recebeu de você, a primeira língua que ele recebeu dos pais. É uma língua pais, do afeto, é uma língua que remete à emoção, é uma língua que ele recebia bastante estímulo em casa, entendeu? Então, é a língua da preferência dele. Então, ele evoluiu nessa língua primeiro, né? Então, assim, eu já conversei com várias pessoas e é perfeitamente normal que a criança comece a achar que todo mundo sabe aquela língua, naquele cenário, descia aqui embaixo na portaria e falava com o porteiro em inglês, entendeu? Ele não tinha essa noção de que nem todo mundo falava inglês como o papai e a mamãe falavam. E aí, a psicóloga mesmo da escolinha falou assim, olha, eu indico que vocês mudem ele para uma escola bilíngue. Mas a gente já tinha até feito isso já, né? Mas não contamos para ela. Aí, no ano que ele começou a ir para a escolinha bilíngue, aí logo em seguida já terminou o ano e ele foi para a escola bilíngue. Na escola bilíngue que ele está, até os 5 anos, que é quando começa o período de alfabetização, ele só fala inglês lá. Então, ele fica 6 horas por dia na escola. Eu falei, não, então já veio com toda essa problemática aí, que a gente sabia que era da fase, mas que ele estava tendo vamos dizer assim, um certo problema de convivência, né? E aí a gente adotou, então, cada um falar, o papai falar inglês e a mamãe falar o português. E aí começou essa batalha, porque ele me respondia em inglês e eu falava assim, não, você precisa falar em português com a mamãe, como é que fala? Aí ele não sabia, aí eu falava, tem que falar desse jeito. Então eu comecei esse processo de incentivá-lo, que eu achei que, assim, quando você começa esse processo, você nunca imagina que você vai ter que incentivar, você fica super preocupado, e ele aprendeu inglês. Geralmente é o contrário que acontece, né? Geralmente é a língua que tu quer passar que eles não querem fazer. Então, aí a gente começou nesse processo. Aí, às vezes eu colocava algum desenho na TV, que ele já estava com 2 anos, algum desenho na TV em português, assim, para ele, porque assim, a gente adotou o seguinte, se a programação da TV, ou a música também, ou podcast, a música é em português, ok, então a gente escolhia português, inglês, a gente variava. Mas televisão, querendo ou não, o conteúdo é muito em inglês, né? Assim, em português é difícil você achar um conteúdo que seja realmente, naturalmente, originalmente em português. Então, eu comecei a colocar alguns desenhos que ele gostava, tentei colocar, tipo, Peppa, né, Simon, alguma coisa assim, em português. Aí ele, não, eu quero inglês. Ele ficava emburrado, que ele queria inglês. E aí, mas a gente foi insistindo um pouco naquela época, até ele, nesse processo de aquisição do português, né? Até ele se encontrar. E ele só conseguiu, na verdade, se encontrar, foi um processo longo. E a gente teve muitas caras feias aí no meio do caminho, porque a família acaba não entendendo direito, os pais estão achando que a gente só está ensinando inglês para ele, né? E falou assim, nossa, mas vocês estão confundindo a cabeça desse menino, vocês só estão ensinando inglês para ele. Eu falei, não, eu falo em português com ele. Vocês têm que falar em português, se eles te responderem em inglês, você tem que fazer a mesma coisa que eu falo em português, por favor. Entendeu? E aí vai indo. Mas, assim, até pela falta de conhecimento das pessoas do método, aí acaba que causando uma rusga, às vezes, né? Sim. Rolou até um comentário, assim, de ciúme, né? De avós, falando assim, vocês estão ensinando ele inglês só para a gente não conversar com ele. A minha mãe fala essas coisas também. Mas só para não entender. É só para não entender, exatamente. E aí, por volta dos 3 anos e meio, que ele meio que se encontrou ali, começou a se encontrar nas 2 línguas. Aí ele já começou a falar mais em português comigo, começou a se separar melhor. Hoje ele está 4 anos, ele fez 4 anos no mês passado, e ele já fala, assim, muito bem. Algumas vezes ele confunde uma palavra ou outra, que não vem a palavra em português, ele fala em inglês, ao contrário. Normal. Mas ele já sabe que com o papai ele tem que falar inglês, e comigo tem que falar em português. Aí, agora a gente até conversei como a gente vai inserir o francês no ano que vem, a gente já está passando mais por aquele método das 2 línguas, né? Two parent, two language, né? Ele já sacou que nós 2 sabemos falar em português e inglês, até porque a gente nunca parou de falar em português entre nós 2. Então, assim, era até um mecanismo que às vezes a gente usava quando ele não entendia o português. A gente estava falando em português e ele não entendia. Mas hoje ele fala, se a gente está lá na mesa do jantar e aí a gente está conversando em português, ele fala para a gente, speak in English. I want to talk. Aí a gente começa a falar em inglês, ele sabe. Aí, às vezes, ele olha para vocês, vocês estão falando em que língua? A gente está falando em português. Não, fala inglês agora. Então, assim, ele já sacou que o papai e a mamãe sabem falar as 2 línguas.
Então, assim, eu já falei aí às vezes eu começo a brincar, vamos falar de tal assunto. Aí eu começo a trazer algum livro, alguma coisa em inglês, algum conteúdo em inglês. Aí eu já estou falando com ele em inglês, entendeu? Aí eu falo, aí ele me responde em português e fala assim: não, mamãe está falando com você em inglês, agora você vai falar comigo em inglês, ok? Aí ele, ok. Aí a gente começa uma conversa em inglês, entendeu? Porque para ele saber, ó, se uma pessoa te fala com você em português, você responde em português. Se ela fala inglês com você responde em inglês, mesmo que seja a mesma pessoa, né? No caso, nós dois. Porque às vezes a gente vai estar com a família e mesmo o Guilherme vai precisar falar em português com ele, porque vai estar na frente de outras pessoas que não entendem o inglês, né? Que aí fica aquela situação desconfortável, né? Você fica falando inglês e ninguém está entendendo. Então a gente já está num ponto nisso. Ah, tá com a vovô, vamos todo mundo falar português agora? Beleza? Mesmo que você costume falar inglês com o papai, agora é o momento da gente falar português. Então, a gente já percebeu que ele já está nesse nível de maturidade, a gente já está avançando para isso. Entendi. Realmente foi um período de adaptação ali. Provavelmente, se ele tivesse convivência com os avós, com alguém que fosse falante do português, ele não iria precisar ter passado por isso, né? E quais foram para vocês os maiores desafios nessa criação bilíngue? Eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve não foi nem com terceiros, foi com a gente mesmo. Em situações, claro que durante a pandemia não deu para sair muito, né, mas ficar em casa mesmo. Mas, por exemplo, a gente foi em loja de ferragem já com ele, estava a família inteira, estava todo mundo, vamos passar ali e comprar. E aí ele passava no mercado, nas prateleiras e falava assim, o que é aquilo? What's that? What's that? Aí eu olhava e falava assim, eu não sei o nome disso nem em português, não sei nem para que serve. E ele está querendo que eu responda em inglês para ele. Ou então, algumas situações que ele faz umas perguntas muito capciosas. A fase, né? Não sei se já começou com a sua filha, mas tem aquela fase do o que é, por quê, né? Não, ainda não. Se prepara. Sim. Até aconteceu recentemente, ele estava levando ele para a escola e ele falou assim, eu quero ir em tal lugar. Assim, we don't have time to do that now. E ele parou, ficou olhando para mim assim, what is time? Aí eu falei assim, como é que você explica? Já é uma questão filosófica. O que é tempo? Eu falei, eu não consigo explicar em português para um adulto, imagina em inglês para uma criança. Então, assim, muitas vezes ele coloca a gente em saia justa por causa disso. Ele pergunta muita coisa, muita. E ele, assim, ele tem um interesse científico grande. Então, ele pergunta sobre germes, sobre espaço, sobre até, às vezes, coisa do corpo humano, sabe? Órgãos. Ele fala assim, quando minha barriga está doendo, por que ela dói? Aí, fala assim, mas onde que está doendo? Está doendo aqui. Aí fala assim, peraí, aí é o estômago, é o intestino, e aí você fica, putz, eu não lembro tanto da aula de biologia para explicar para ele estava curioso. Eu acho que aí emenda aí o desafio, né, nós somos pais aí de primeira viagem, né, da gente descobrir, né, esses desafios de sermos pais aí, de responder tantas perguntas, né, essa curiosidade infantil, com o bilinguismo ali junto, da gente conseguir, porque assim, como a gente só aprendeu, começamos a estudar inglês adolescentes, né, como a gente já disse, a gente perdeu muito, assim, vocabulário infantil, por exemplo, agora a gente sabe o nome de todos os insetos por causa dele, né? Porque tem aquela fase que as crianças... Tem a fase do dinossauro, tem a fase do inseto, né? Tem a fase agora que ele está, né, querendo coisa espacial. Então, aí, vocabulários que não entram no nosso dia a dia ali, de trabalho, no nosso dia a dia, mesmo que a gente fale inglês no dia a dia, a gente começa a aprender com eles, porque a gente não teve esse contato com esse tipo de vocabulário na infância, né? Então, junta os dois desafios ali. Sim, porque a maternidade, a paternidade já é um universo maluco. A gente, quando olha de fora, pensa, tá, ok. Mas aí, quando tá realmente passando por isso, a gente pensa, mas meu Deus do céu. E aí, vamos deixar um pouquinho mais difícil, vamos tentar fazer bilíngue, né? Vamos dar aquele passinho extra, que eu acho totalmente válido, né? Se a gente quer coisas extraordinárias, a gente tem que dar esse passinho extra.
E o bilinguismo é isso, né? A gente bota um pouquinho mais de dificuldade, né? Nível hard ali nos joguinhos, ali, ele que gosta de joguinho. Teve uma fase também muito difícil, principalmente para mim, porque foi quando a gente fez a transição do inglês para o português, e ele estava mais confiante em falar inglês do que o português, e ele estava com perguntas simples. Então ele chegava para mim e falava assim, o que é aquilo? Aquilo lá é um passarinho. Só perguntava para ele, só perguntava para mim. Ele não queria perguntar em português, sabe? E eu sempre tinha a resposta, porque respostas, perguntas simples, né? E aí, quando ele começou a aprimorar as perguntas, e eu comecei a falar assim, agora, não sei. Ele começou a ficar frustrado. Ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele falou ele assim, não sabia de tudo. Ele falou assim, não, você sabe, você só não quer me contar. Sim. Eu falei assim, não, eu não sei, se você quiser a gente pode pesquisar depois. Tá? Porque a maior parte das vezes das perguntas surgia quando estava no carro, indo para a escola, voltando à escola, que é aquele momento que não tem o que fazer. Está dentro do carro, o máximo que você faz é olhar para fora e conversar com quem está dentro. E ele ficava muito frustrado. Teve época que ele chorava, falava assim, não, você sabe sim, você só não quer me contar. Eu falava, não é isso, eu não sei de verdade. E assim, a pergunta, que às vezes não era nem com muito sentido. Por exemplo, uma vez a gente voltando de buscar ele da escola, e tinha 2 pombinhas no beiral do prédio aqui. E aí, falou assim, o que essas pombas estão fazendo aí? Eu falei, não sei lá, deve estar tirando uma soneca. Aí, haja criatividade, né? Então, o que elas estão fazendo aí? Aí eu comecei a adotar, nesse dia, inclusive, assim, eu não sei, mas o que você acha que é? Aí ele falou assim, não, ele só está esperando o primo. A pomba primo para se juntar com eles. Claro. É uma coisa que não mas tem, é o mais divertido que tem para fazer, é saber o que eles acham. É muito mais divertido a resposta que eles têm. Depois tem aquela fase que eles acham que sabem mais do que você. Então, aí eles te perguntam para te testar, você responde e fala, não, mamãe, não é isso não, é tal coisa. Então você sabia. Mas assim, aí junta esses 2 desafios aí, que já é um desafio, né? Claro. Da paternidade, da maternidade, mas junto com o bilinguismo. Tanto que teve muita gente que falou para a gente, nossa, eu admiro muito o que vocês estão fazendo, as pessoas que realmente entendiam, né, o processo, mas eu não consigo, dá muito trabalho, eu não consigo, sabe? Eu vou deixar meu filho mais para frente para aprender inglês em escola de idiomas mesmo, ou numa escola bilíngue, e pronto, porque dá muito trabalho. É 24 horas, né? Tirando o horário que está dormindo, mas é um trabalho que é o ano inteiro, não tem folga, não tem nada, né? E é totalmente desafiador, e realmente a pessoa tem que pensar muito se ela quer e ter bastante certeza do propósito, né? Não adianta, eu vou criar bilíngue porque é legal, porque é bonito, porque eu vou mostrar para os meus amigos, porque isso aí é totalmente furada, porque vai dar um trabalhão. É óbvio que é extremamente recompensador, vocês já estão colhendo os frutos disso, né? Já veem ele falando, já conseguem perceber o valor que teve esse empenho todo, né? Todo o trabalho ali, desde o planejamento até a prática, vamos fazer essa estratégia, depois mudar a estratégia e seguir adiante, não desistir, né? Porque ali era um ponto que tinha tudo para desistir, né? Estavam sendo desestimulados ali em algum momento, né? Não está se adaptando à escola, enfim, muita gente desiste nesse ponto. Muitas vezes a própria escola desencoraja os pais a persistirem, mas vocês persistiram e hoje podem ver como que está funcionando bem, como está dando certo. Isso é muito legal, né? Eu acho que essas histórias são muito inspiradoras para o pessoal que está assistindo, para quem tem vontade de fazer, para quem já está fazendo, para quem já está no meio, quem está no início. É muito legal, mas realmente tem que ter um comprometimento, né? Eu sempre digo que é a persistência, é o comprometimento, não desistir, seguir adiante e buscar informação, né? Como vocês disseram, não sei, vamos descobrir, né? Vamos procurar, vamos achar um jeito de aprender, porque é um processo, né? Assim como a maternidade, a paternidade é um processo em que a gente está aprendendo,
né? Está se transformando, inclusive, como pessoa. E casar com o bilinguismo também tem disso, né? E a gente sabe que fica mais difícil ainda, mas no final das contas, né? Se a gente tem essa visão a longo prazo, a gente percebe que vale muito a pena. Vale, viu? Com certeza, sim. E aí, essa persistência aí, o aprendizado constante. E depois, assim, o começo é bem difícil, até porque quando o bebê nasce, quando o bebê está na barriga, quando o bebê nasce, ele vai demorar meses aí para começar a se comunicar com a fala, né? Com a oralidade. E aí, você sempre, o Guilherme sempre comentava assim, nossa, às vezes a gente se sente bobo falando com o bebê que nem responde em inglês. Eu estava lá trocando fralda e eu falava com ele em inglês, vamos tomar banho, e tudo em inglês, entendeu? E aí, no começo eu falava assim, nossa, espero que não tenha ninguém me olhando, né? Porque, né, a gente se sente meio bobo. Mas depois aquilo vai se tornando tão natural, assim, parte da família, é parte da família, né? Sim. Isso é parte da nossa família já. Claro. Né? Então, já ficou um negócio natural. E essa questão é muito importante, assim, você persistir, não duvidar do processo, estudar bastante, conversar com pessoas que também já adotaram e perceber a hora certa de você mudar a abordagem ali, que foi o que a gente tem sempre percebido. Existem várias abordagens, todas elas funcionam, vai depender muito do seu universo ali, né? Como a gente mora no Brasil, a gente teve que fazer adaptações ao longo do caminho. Tem gente que adota uma abordagem do começo ao fim, né? A gente foi se adaptando conforme os momentos forem sendo necessários, até porque a gente não queria que ele ficasse só falando em inglês. A gente, na verdade, assim, é legal ensinar inglês para o seu filho, a gente sendo brasileiro, a gente está no Brasil, mas ele também precisa aprender o português. Sim, então, sim. no momento que a gente viu que ele estava com atraso no português, a gente falou, não, vamos então mudar a metodologia, vamos focar uma pessoa aqui no português para a gente também evoluir isso. No começo, que ele começou a falar português, ele falava, assim, é até engraçado, era até engraçado as pessoas ouviam, porque ele falava com sotaque, né? Sim. Ele falava o português com sotaque. Isso, sem falar ainda... Ele perdeu o sotaque recentemente, né? Além do sotaque, ele ainda usa... Muitas coisas, ainda hoje, ele não usa estrutura em inglês. Ainda. Então, por exemplo, quando ele vê que eu não estou aqui, ou quando eu estou ocupado, quando quer chamar a Silene, ele fala assim, mamãe, ajuda-me. Porque ele está acostumado a falar, help me. Ou então, ele vê um carro branco na rua, ele fala assim, olha, um branco carro. Agora ele está melhorando, mas aí ele se apegou muito na estrutura do inglês. Às vezes, ainda, eu acho assim, que é a primeira língua para ele, né? Então é a referência que ele tem. Que ele ainda tá pegando um pouquinho, os artigos também, feminino e masculino, né? Às vezes ele fala assim, eu coloquei o negócio no mesa, entendeu? Ele fala, não, é na mesa, Dani, é na mesa, tá? Então ele ainda confunde um pouco essa questão dos artigos, né? Mas tudo é uma questão de tempo, né? Questão dele se adaptar. Ele começou a aprender o português já com o inglês ali na base, entendeu? E aí ele começou a se basear muito no inglês para algumas coisas aí. Mas, assim, a evolução é garantida se a gente persistir. É o que eu sempre falo, ele está numa escola bilíngue, né? Eles começam a introduzir português somente na alfabetização, né? Que aí eles vão alfabetizar nas duas línguas, e depois eles vão estar dividindo as disciplinas lá entre inglês e português. Aprender um pouco inglês, um pouco de português, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma dúvida de que ele vai conseguir evoluir no mesmo nível nas duas línguas. Sim, com certeza, ainda mais que ele está inserido no meio, e é uma questão de tempo, né? A gente sabe que as crianças aprendem rápido, mas também não é mágica, né? Leva um tempinho ali para se adaptar e tudo mais, mas com certeza, você estava falando ali do bebezinho, que a gente se sente até meio bobo falando, parece que está falando sozinho, né? Mas na verdade, eu até nem sei se eu me senti tão estranho, porque eu sou acostumada a falar com o cachorro, que eu falar com o bebê, falar com o cachorro, parecia mais ou menos a mesma coisa, obviamente, guardadas as proporções, mas eu já meio que tenho o hábito de falar assim com quem não responde. Mas esse primeiro
contato ali é muito importante. As pessoas, e isso não só para o bilíngue, para o monolíngue também, é muito importante esse momento. A gente não, antigamente as pessoas tratavam as crianças como um ser meio sem importância, né? A gente agora, nessa nossa geração, a gente olha para o bebê, olha para os filhos, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Dentro de casa, é o que tem de mais precioso. Não estou dizendo que as pessoas antigas não amassem seus filhos, mas de uma forma geral eles eram meio que deixados de lado. E hoje a gente sabe que essa conversa, esses diálogos ali nessa primeira infância são fundamentais, são muito importantes. Então, e até isso se reflete no fato dele ter essa preferência pelo inglês, né? Porque ele ouviu tanto, ele teve tanta exposição, que para ele aquilo é familiar, né? É a língua da casa, é a língua dos pais, é a primeira língua que ele recebeu. E aí o português vai vir, com certeza vai, mas ele está... É óbvio que ele vai ter uma preferência, né? É muito difícil a pessoa não ter preferência por um idioma, os bilíngues de forma geral. A maioria tem preferência por um ou por outro. Raros casos não tem, né? Mas isso é totalmente normal. Mas ele já tem feito a transição muito bem. Às vezes ele vira para o Guilherme e fala inglês para o Guilherme, aí eu pergunto português para ele, ele me fala a mesma coisa em português, assim, muito assim, rápido. Assim. Automático, né? Vamos dizer, para a gente parece automático. E é isso que você falou. E ter, assim, essa exposição, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas meu inglês não é perfeito, eu tenho sotaque. Eu sempre falo para todo mundo, gente, ter sotaque não para mim, assim, para a gente, né, que fala mais de uma língua, é um troféu, porque, assim, o seu sotaque só demonstra uma coisa, que você fala mais de uma língua. Sim. É o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem sempre que tentar melhorar e tomar cuidado com a pronúncia, né? O sotaque é nosso, sabe? É seu e deve ser o seu orgulho. E aí, por isso que é interessante a gente, hoje em dia, que a gente tem muitas possibilidades de mídias, música, podcast, TV, para a criança poder ter acesso a mais pessoas falando aquela língua, né? De forma que ela não consegue só o sotaque da mamãe ou só o sotaque do papai, que tenha o acesso aí à exposição a outras, quanto mais pessoas, mais acesso à língua, melhor, porque aí ela vai ter o sotaque dela, né? Claro, com certeza. A gente tem sotaque no português, né? Eu abro a boca, as pessoas, tu é da onde? Porque, né, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu moro em Santa Catarina, então onde eu vou, as pessoas me identificam pelo sotaque. Então é uma coisa normal, e é óbvio que na língua estrangeira, o francês, que eu trabalho mais com francês, eu aprendi já ali passando para a fase adulta, né? Com 17 anos eu comecei a estudar inglês. Eu ainda aprendi quando era criança, mas também não foi em ambiente familiar, foi em curso de línguas. Mas ainda assim, a gente sabe que, por mais que se estude, por mais que se aprofunde, alguma coisa fica, e às vezes é da pessoa aquilo, né? Às vezes ela não larga o sotaque de tanto que ela é apegada à sua própria cultura. Isso faz parte da identidade, né? Então é um assunto bem mais profundo do que só o próprio idioma. E não é um problema tão grave desde que a pessoa se faça entender, né? Desde que ela consiga se comunicar, que é o mais importante, né? O princípio mais importante da língua, né? Ela é feita para comunicação, né? Então, se está havendo a comunicação, as outras coisas a gente releva, né? Consegue administrar. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu costumo chamar de agentes de promoção do bilinguismo, né? Quem está promovendo o bilinguismo, seja pai, mãe, vovó, professores, que mensagem vocês poderiam deixar para essas pessoas? Acho que o mais importante nessa jornada toda para o sucesso, mais até do que saber falar uma segunda língua, é não ter vergonha. Que no começo a gente passava muito por isso, de vergonha, tá? Hoje em dia, não importa onde, na fila do supermercado, dentro do ônibus, em qualquer lugar, meu filho vai falar inglês comigo, eu vou responder em inglês com ele, e às vezes as pessoas olham, assim, tipo, estranhando, mas
depois de um tempo, isso acaba não influenciando mais. Se você ficar com vergonha, você não consegue fazer isso progredir do jeito que você gostaria. O importante é o seu filho, não são os outros, né? Os outros azar. Exatamente. E aí saber que você não precisa chegar, eu quero ter um inglês perfeito para fazer isso. Não, esse é um processo de aprendizado para a família inteira, entendeu? Mesmo o Guilherme né, tinha no começo desse processo já um inglês, uma fluência no inglês muito, muito melhor que a minha, ele já aprendeu um monte de coisa, né? Sim, o vocabulário que a gente aprende com as crianças. A gente nunca cansa de aprender. E é bobo quem acha que sabe tudo, para começar. Né? Nem em português, que a gente, nascido no Brasil, tem coisa que não sabe. Então, exatamente, sempre tem que ensinar. Você falou, da mesma forma que todo mundo aqui no Brasil tem um sotaque, fala um português com um sotaque diferente, né? Os erros também, a gente não sabe, a gente não fala o português tudo certinho, né? A gente não escreve também tudo certinho. Muitas vezes eu estou lá no trabalho, eu tenho que ficar procurando, como que escreve isso? Aquela questão, né? Procura se tem crase, se não tem, procura se escreve desse jeito ou daquele, procura um sinônimo para não ficar repetindo a palavra. Então, assim, gente, a gente não domina também 100% a nossa língua, apesar da gente ser falante nativo. Então, com a segunda língua vai ser a mesma coisa, você vai ter que continuar pesquisando, você vai ter que continuar estudando, e é um ganho para a família inteira, sabe? É o que eu falo, para a família inteira. Esse processo para a gente tem sido um ganho enorme, tanto que nós estamos entusiasmados aí, já para inserir uma terceira língua, que todo mundo é junto. Que legal. Desejo que vocês consigam colocar em prática todos esses planos. Tudo de bom para a família de vocês, para o pequeno de vocês, que vocês consigam falar mais 3, 4, quantas línguas quiserem, que possam usar todas essas ferramentas, e é muito bonito isso que vocês falaram, né? De unir a família, de promover essa integração, todo mundo aprendendo, todo mundo descobrindo coisas, isso é muito legal, né? Nos tempos que a gente vive de pessoal só no celular, cada um num celular, em universos paralelos, a linguagem é uma coisa, é um elemento cultural que pode aproximar as pessoas, né? Aproximar as famílias, e todo mundo tem a ganhar, né? Do menorzinho até o mais velho. Sim. Com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada por terem participado aqui, topado fazer essa entrevista aqui comigo. Não tenho palavras para agradecer, acho que tudo que vocês falaram vai servir de estímulo, vai inspirar as pessoas que estão assistindo, e eu só tenho a agradecer. Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada por assistirem e até a próxima.